pessoal, tudo bem? Esse vídeo faz parte do treinamento online da Exo Tecnologia. Eu sou a instrutora Daiane e nesse vídeo nós vamos ver sobre o CLP, a parte do hardware. Vamos lá, pessoal? Toda planta industrial, ela necessita de algum tipo de controlador para garantir uma operação segura e economicamente viável. Então, os controladores, eles são imprescindíveis no processo fabril, em qualquer processo que existe, né, um sistema a ser controlado. E desde sistemas simples, por exemplo, como o controle do motor elétrico do ventilador, até sistemas complexos, como o controle da planta de um reator nuclear. E como que esses sistemas de controles, eles são divididos ou eles são constituídos? Eles são constituídos de três partes, basicamente, que são os sensores ou transdutores, e o controlador e o atuador, e os atuadores. Qual que é a função, então, aqui dos sensores transdutores? Nessa etapa, o transdutor ele irá converter uma condição física do elemento sensor em um sinal elétrico para ser utilizado pelo CLP lá nas suas entradas físicas. Por exemplo, um botão de pressão momentâneo que manda um sinal elétrico para o CLP quando ele está pressionado. Vai indicar uma condição atual de pressionado ou liberado para o CLP, certo? Agora vamos entender os controladores. Qual que é a função do controlador? Ele, de acordo com os estados das entradas, ele irá realizar um controle utilizando o programa de controle para calcular os estados das saídas e mandar o sinal elétrico para os atuadores. Qual que é a função dos atuadores? Enfim, né? A função dos atuadores é como se fosse inversa dos transdutores. Ele irá converter o sinal elétrico oriundo do CLP em uma condição física. E esses atuadores, né, eles estão conectados na saída do CLP. Por exemplo, vamos imaginar o controle do acionamento de um motor através do CLP. Nesse caso, a saída do CLP, ela vai ligar ou ela vai desligar a bobina da contatora que vai comandar o motor, ligando ou desligando mesmo, ok? Nós vamos conhecer a arquitetura do CLP nessa etapa e como que funciona. Aqui a gente está vendo o diagrama em blocos do CLP, das suas partes. As partes principais é a unidade central de processamento e o sistema de interface de entradas e saídas. Vamos entender como que se dá, né, a função, a atuação de cada bloco. A fonte de alimentação ela é responsável por realizar a alimentação do CLP e dos modos de entrada e saída. Como o CLP ele é modular, depende da quantidade de módulo que ele está que foi empregado no processo, será necessário utilizar mais fontes de alimentação, certo? Há CLPs que eles são alimentados em 220 e há CLPs que são alimentados com 24 volts de corrente contínua. Isso vai diferenciar daquilo que você necessita e no caso do hardware que você está utilizando. Em seguida, né, temos as entradas digitais e entradas analógicas, saídas digitais e saídas analógicas. Bem, as entradas e as saídas, elas são responsáveis pelo interfaceamento da CPU com o mundo externo, adaptando então os níveis da tensão e de corrente e realizando a conversão dos sinais no formato adequado. Elas são comumente chamadas de I/O, I de input e O de output, ok? Agora vamos então para a unidade central de processamento, chamado de CPU. Ela é responsável pela execução do programa e pelo gerenciamento de todo o processo. O que nós vamos encontrar dentro da CPU? Uma unidade de processamento e a unidade de memória. Dentro da unidade de memória, ela é dividida em duas partes, memória de programa e memória de dados. E a gente não pode esquecer do sistema de comunicação.
O usuário, ele irá precisar de um dispositivo de programação. No nosso caso, o nosso dispositivo de programação, ele é o Tia Portal, um software que é instalado no computadores, ok? E nós não podemos esquecer também no sistema de comunicação é a interface de comunicação, que são introduzidos os programas no CLP pelas interfaces. É também pelas interfaces de comunicação que a gente consegue fazer o monitoramento do CLP. A gente também consegue colocar, comunicar o CLP através de uma rede com outros dispositivos, através da interface de comunicação, certo? E quais são, então, os modos de operação do CLP? Ele possui dois modos, o modo de programação e o modo de execução. No modo de programação, o CLP ele não está executando nenhum programa. Ele vai estar aguardando para ser configurado ou para receber um novo programa ou atualizações do programa existente. Nesse modo que vai ocorrer o download ou o upload. Agora vamos entender o que é download e o que é upload. Download é a transferência de dados do computador para o CLP. E upload é o contrário, é a transferência de dados do CLP para o computador. Às vezes há uma confusão, porque quando a gente está navegando lá na internet, a gente vai fazer download de alguma coisa, a gente faz download para o nosso computador. E aqui é o contrário, eu faço download do computador para o CLP. Porque aqui a nossa referência é o CLP e a gente está analisando como servidor o computador. Por isso que o download vai do computador para o CLP e o upload vai do CLP para o computador. E assim a gente não esquece mais, certo? E no modo de execução? No modo de execução, o CLP ele entra em run e ele passa a executar o programa do usuário. No momento que ele é energizado, o CLP ele é energizado, e se ele está no modo de execução, ele vai executar a rotina de inicialização. Ele só executa a rotina de inicialização uma única vez. E em seguida, ele começa a realizar a leitura sequencial das instruções em loop, ok? O que ele faz na rotina de inicialização? Ele realizará a limpeza da memória da imagem para operandos não retentivos, ele irá executar o teste da memória RAM e em seguida o teste de executabilidade do programa. Logo após, ele vai entrar nos ciclos contínuos de leitura ou scan. O que é esse ciclo? Ele realiza a leitura das entradas, ele executa o programa e ele atualiza as saídas. Depois ele volta de novo, faz a leitura das entradas, executa o programa, atualiza as saídas. E assim ele fica infinitamente. Por isso que não é necessário no programa do CLP colocar nenhum comando para loop, porque ele já está em loop, certo?